Olá, signo de Áries, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vou fazer uma leitura aqui de hoje a 15 dias, 30, tá? A partir do momento que você chegou neste vídeo, tá? Essa leitura serve aí para os próximos 15 a 30 dias. Então, estou fazendo no final de meio de dezembro, né? Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí para vocês. Eu vou fazer uma leitura, duas leituras. Uma vai falar sobre relacionamento amoroso, tá? E a outra vai falar sobre trabalho e finanças. Eu vou colocar a minutagem no vídeo, e aí vocês podem pular se vocês quiserem, tá? No final vai ter um conselho aí para vocês, também vai estar na minutagem. Se vocês quiserem só ouvir um conselho para, né, os dias, né, que estão vindo por aí, fiquem à vontade, tá bom? Se vocês gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem, se vocês acharem que deve, com alguém que vocês conheçam, do signo de Áries. E se vocês ainda não são inscritos, por favor, né, se vocês puderem e gostarem, se inscrevam no meu canal, que ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Signo de Áries, próximos 15 a 30 dias. Amor, o que eles precisam saber? O que eles precisam ter consciência, ou o que vai acontecer com eles quando a gente fala de relacionamento amoroso? Pode ser solteiro, casado, num relacionamento de namoro. O que vem para eles? O que está de positivo para vocês no amor? A carta dos peixes, muita prosperidade no amor, né? Encontros prósperos, né? E o que está, qual é o obstáculo para relacionamento amoroso? Obstáculo, né? O que vocês precisam saber que não está tão legal assim, né? A carta dos pássaros, talvez falte aí para vocês um pouco de comunicação, talvez falte para vocês passeios, diversão, porque a carta dos pássaros fala sobre você, sobre comunicar-se, porque os pássaros, né, quando eles começam a cantar, eles cantam, eles se comunicam bastante pelo canto, né? E também fala sobre a locomoção para outros lugares. Então, pode ser aqui que vocês tenham esse desafio, né? Se vocês já estão num relacionamento aí, de repente está faltando um pouco de diversão na vida de vocês, sabe? É um relacionamento próspero, tá? E falta talvez um pouco de comunicação, um pouco de diversão, tá? Se você estiver solteiro, solteira, aqui fala assim que vem um relacionamento próspero e pede para você sair mais, para você se mostrar mais. Então, por que eu falo isso? Porque de repente você fala, eu quero arrumar um namorado, né? Mas como é que você vai arrumar um namorado se você não sai? Se você não se comunica, né? Se você não aparece, né, nas mídias sociais. Não. Então, assim, bater na tua porta vai ser difícil, tá? Vamos lá, vamos continuar. Qual é o caminho para o resultado? Aqui é a carta dos ratos. A carta dos ratos fala sobre desânimo, sobre perda de energia, tá? E vamos ver qual é o resultado, ó. Aprendizado, você conhecer melhor a pessoa que está com você. Eu acho que a falta de comunicação, existe aqui um desânimo para vocês. Sabe, algo que não foi tão bom assim, né? Que vocês trouxeram para o conhecimento de vocês. Talvez vocês tenham perdido algo
entre aspas, né? Porque às vezes quando a gente perde ou acaba o fim de um relacionamento, nem sempre é perda, tá? E sim, muitas vezes é pro seu bem. Houve sim um aprendizado ali. Então o ideal é você não ficar nessa energia, né? Se você terminou um relacionamento ou se existem discussões, brigas, né? Tá faltando aqui conversar mais, falar mais, se comunicar mais, sair mais, passear, tá? Para que esse desânimo, essa sensação de perda, essa sensação de impotência vá embora e com isso traga para você um conhecimento grande sobre esse relacionamento seu, que aqui com a carta dos peixes é próspero, tá? Tem mais alguma coisa que eu posso falar aqui? No fundo do deck aqui, que traz como síntese, né? Olha aqui só confirmando, né, o que eu estava falando. A carta do jardim, onde fala sobre amizades, passeios, namoros, tá? Sair mais, passear mais, se divertir mais. Eu tenho a impressão aqui que vocês estão muito fechados, né? Que vocês provavelmente estão muito dentro de casa, é isso que me veio aqui. Né? Eu tô muito dentro de casa, fazendo sempre as mesmas coisas. Já não tenho mais vontade de falar com meu parceiro, me comunicar. A comunicação de vocês não está boa, tá? Deixa eu empurrar mais pra cá aqui, pra ficar bem visível, né? E com isso há um desgaste, né, pessoal? Né? E não é só relacionamento amoroso, né? Qualquer tipo de relacionamento, se não houver muita, sabe, se não houver muita conversa, se não houver aqueles momentos, né, divertidos de rir, sorrir, passear, viajar, ir no cinema, ir no parque, acaba se desgastando. Então, aparentemente aqui tem um desgaste bem grande aqui para vocês. Mas aqui fala que é por falta disso, de comunicação, de sair, tá? Mas vocês vão tomar esse conhecimento e com isso abrir a mente, né? A síntese da leitura que é: vou passar a sair mais, vou passar a me divertir mais com meu companheiro, com a minha companheira, não importa se é namoro, se é casamento, tá? Se é casamento novo, casamento antigo, que tá faltando comunicação e diversão para vocês, tá? Porque o que tem de bom aqui é que vocês estão num relacionamento muito próspero, tá? Ou vão encontrar um relacionamento muito próspero, se vocês estiverem solteiros. Só que não adianta, aquilo que eu falei. De repente você tá desanimado, não tá afim de sair, ou você terminou um relacionamento e acha que todo mundo é igual, que você vai ficar encontrar as mesmas pessoas. Não é isso. Não se trata disso, tá? Então você tem que sair, passear, elevar a sua autoestima, tá? Porque pelo visto você tá com a autoestima baixa. Para você conhecer pessoas novas. Carta do livro, conhecimento, conhecer pessoas, fazer amizades, né? Namoros, a carta do jardim fala sobre amizade, namoro, passeio, convites. Falta um pouco aí para vocês a comunicação, o sair, né? O sair também dessa energia de desgaste, de desânimo, né? Tô desanimado, não tô a fim de sair. Então, assim, cuidado, tá, pessoal? Vocês têm tudo para ter, sim, um relacionamento muito próspero. E vocês vão sair disso e conhecer aquilo que eu quero. Saber aquilo que eu quero. A carta do livro é obter conhecimento, obter a sabedoria de como lidar, né? Se você já está num relacionamento, como eu lido com esse relacionamento de uma forma em que ele seja próspero para mim. Tá bom? Aqui é só uma questão de vocês se ajustarem, tá? Melhorar a comunicação,
tentar sair dessa energia de desânimo para ter o melhor do seu relacionamento. Tá bom, pessoal? É isso sobre relacionamento que eu tenho para vocês. Vamos agora fazer a leitura de finanças e de trabalho para o signo de Áries. O que a espiritualidade tem a trazer para o signo de Áries? Finança, trabalho, ó, já caiu a carta aqui do jardim, socialização, sair, né, receber convites, amigos. Vamos ver com o método Piladan para Áries, próximos dias, signo de Áries. O que a espiritualidade tem a dizer para o signo de Áries relativo a trabalho e finanças? O que está de positivo? Olha aqui, gente, de novo, ó. Ela saiu, eu coloquei ali, embaralhei de novo e ela saiu de novo, tá? Então, só uma confirmação aqui. De positivo tem, você tem contatos, você tem amigos, você conhece bastante pessoas, você pode fazer esse tipo de contato. Se você estiver desempregado, você tem muita chance de ser convidado, sim, para um novo trabalho, por exemplo. Ou eu tenho... eu quero fazer algum projeto novo. Você tem pessoas do teu lado para você contar, confiar, tá? Que esse novo projeto seu vai dar certo. Aqui pode ser... Aqui, trabalho e finanças, a gente pode estar falando assim: eu estou sem trabalho, sem emprego, vou arrumar um emprego, né? Eu quero uma promoção, ou eu quero um aumento salarial. Aqui de finanças também pode ser: eu vou conseguir comprar o meu imóvel, tá? Então aqui, como positivo, está dizendo que você tem muitos contatos, né? Então, pode ser contatos aqui que vão te ajudar nisso que você quer, tá? O que está de negativo? O medo, né? O medo de gastar, o medo de não encontrar aquele emprego, o medo de não ter aquela promoção, o medo de não conseguir aquilo que eu quero. O medo de estar iludido com alguma situação que chega, né? Então chega uma proposta para você e você fica com medo de aceitar. O medo de não ser reconhecido, talvez profissionalmente, aqui fala de carreira, né? Reconhecimento na carreira. Então você pode falar: eu não mereço, né? As crenças limitantes nossas. Gente, eu não mereço esse cargo, eu não mereço esse aumento. Então, se você ficar nessa energia do não merecimento, o universo ele não entende o que é sim ou não, ele vai te dar isso, tá? Então você vai ficar nessa energia sempre do achar que não merece. Então, se você não merece, então não vem pra você. Então, cuidado com isso, tá? Qual é o caminho, né? O caminho para o resultado aqui é força de vontade, força de ir com garra para cima daquilo que você quer. O urso, ele não pensa, né? Ele só vai. Ele tem essa garra, essa força, essa energia, né? E qual é o resultado disso? Olha aqui. O buquê, a felicidade, um convite para trabalho, um convite para um novo emprego, um convite para você ocupar um novo cargo, tá? Só que assim, vem coisas boas para você, muito boas, você vai ficar muito feliz. Aqui é um sim bem grande para você, essa carta. Um sim assim bem grande, sim. Porque você tem aliados, você tem convites, você tem propostas novas, tá? Aqui só tá faltando para você, assim, garrar para você sair dessa energia. Sabe assim, a síndrome
como é que é? A síndrome do falsificador, acho que é alguma coisa assim. Eu sei fazer a coisa, eu sou muito bom, muito boa no que eu faço, mas eu tenho medo de, sabe aquele medo das pessoas descobrirem que, nossa, mas acho que eu não sei nada. Sabe, a síndrome, acho que é isso, quando a gente acha que tá fingindo saber, tá? Então assim, gente, ponha na mente de vocês que vocês são muito bons e que vocês vão ter o reconhecimento, sim, que vocês merecem, porque vocês têm garra, vocês vão atrás, vão à luta, vocês... Aqui é uma carta que fala de você lutar por aquilo que você quer. Essa felicidade que você quer. Felicidade financeira, felicidade no trabalho, a felicidade em conquistar coisas na tua vida, tá? E olha aqui. No fundo, resumindo, a carta da âncora que fala sobre trabalho. É um trabalho próspero, um trabalho fixo, um trabalho... Sabe, se você está sem trabalho, você vai arrumar um trabalho assim... Sabe aquele trabalho que dura anos e que você gosta, que você é reconhecido por aquilo que você sabe, por aquilo que você faz, pela tua garra? Resumindo, se você estiver procurando um trabalho, você vai encontrar. Se você estiver com algum problema no seu trabalho, achando que as pessoas não vão te reconhecer, não, as pessoas vão te reconhecer, você vai ser muito feliz, você tem um trabalho muito próspero, sabe, um trabalho muito ancorado, sabe, muito forte, uma força assim, sabe, extremamente forte a questão financeira e de trabalho para vocês. Vai vir uma felicidade aqui muito grande. Se vocês fizeram uma pergunta, né? Ah, eu vou conseguir comprar a minha casa? Vai. Ah, eu vou conseguir alugar um apartamento. Eu tenho 2 apartamentos. Eu tô querendo alugar um. Eu vou conseguir alugar? Vai. Tá? Então, assim... Mas, assim... Saia dessa energia de achar que você não tem essa força, que você não tem esse poder. Você tem esse poder. Tem. Você tem aliados, você tem amigos, você tem visibilidade exterior, tá? Muito excelente a leitura para vocês de trabalho, de dinheiro, hein? Tenham fé, força. Vou tirar agora com o tarô conselhos para os arianos. É um conselho geral aqui, tá? O que eles precisam saber mais? Qual é o conselho da espiritualidade para o signo de Áries? Para os próximos dias, para essa finalização de ano, né? Conselhos para Áries. O que eles precisam saber, fazer com essas energias aqui? A carta do enforcado, olhando para o mundo de uma perspectiva diferente, pessoal. Não fique parado, não fique, sabe, é tipo uma libertação, ai, de um sacrifício, né? Ai, eu acho que eu não mereço. Eu acho que eu não posso. Então aqui é você se libertando disso, desse sacrifício de achar que você não pode sair do lugar, obter coisas diferentes, coisas novas, coisas bonitas, coisas maravilhosas, tá? Mas aqui tá pedindo para você olhar o mundo de uma nova perspectiva, para você poder alcançar essa felicidade aqui, o amor, né? O trabalho, o dinheiro, aquilo que você tem direito, que é seu por direito. Mais. Áries. Não fique estagnado. Áries, conselho. Conselho para os arianos. O que eles precisam saber. A carta da temperança, tá? Que fala sobre buscar o equilíbrio e a moderação, né? Harmonia, o
caminho do meio, a moderação, o equilíbrio, encontrando um significado para as coisas boas da vida, né? Você vendo realmente aqui as coisas de uma outra maneira, equilibrado, sabe? Nem achar que é tão menos, não achar que é tão mais, mas o caminho do meio. Talvez aqui fale também sobre algo que você está esperando há bastante tempo e que agora vem, né? A espiritualidade te trazendo o que você tanto sonha, o que você tanto quer. Mas nem tudo só depende da espiritualidade. A espiritualidade faz a parte dela, né? O universo, ele te joga um caminho, por exemplo. Ele fala assim, olha, vai por esse caminho. Ele te apresenta para você um caminho. Agora, entre seguir aquele caminho ou não, a espiritualidade não vai empurrar você. É você quem tem que ir, tá? É você que tem que andar com as suas perninhas, tá? Sair desse lugar aqui. Então, vai ser sim apresentado para você coisas novas, tá? E que você tem que olhar de uma forma diferente para você ir em frente, atrás da sua felicidade. Mais um conselho. Acredite na espiritualidade, na cura, né? Se você está precisando aí arrumar um relacionamento, um trabalho, vem coisa para vocês aí, algo que vocês esperaram muito. E aqui a carta da torre. Sempre espere o inesperado. Vai acontecer alguma coisa inesperada para vocês, tá bom? Que vai desconstruir aquilo em que vocês acreditavam. Sabe essa paralisação aqui? Na leitura de relacionamento também caiu essa paralisação, sabe? Esse desânimo, esse sacrifício. Vai acontecer algo aqui que vai balançar a tua vida aí e vai trazer para você aquilo que você tanto quer, tanto deseja, tá? A torre é uma carta que eu particularmente gosto muito, né? Porque ela fala assim, a espiritualidade, já que eu não faço a minha parte, a espiritualidade vai lá e fala, tira de você aquilo que não serve mais. Ela faz um movimento na tua vida para que você saia dessa estagnação aqui, tá bom? E no fundo do deck nós temos a carta do 5 de ouros. Sabe, assim, pra mim eu vejo muito essa carta do 5 de ouros aqui, ó. Eu penso muito na perda. Sabe, a minha energia está, eu não sei, eu não sou capaz, eu não mereço. É bem isso, tá? Então cuidado com essa energia, pessoal. Neste momento a vida é difícil, parece ser difícil, né? Mas a ajuda está chegando para você. Tenha fé nisso. Tenha fé, aqui tem a carta da espiritualidade do universo te ajudando nessa jornada aí, nesse final de ano, nesses próximos dias, tá bom? Olha, eu adorei as mensagens para vocês, muito positiva, muito mesmo, muito positiva, muita felicidade para vocês, tá bom, pessoal? Bom, excelente final de ano para vocês, eu espero ter ajudado e até a próxima.